Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, que é o último vídeo do ano de 2018 aqui do Livros e Etc., eu quero fazer uma espécie de retrospectiva de leitura, apresentar, na minha opinião, claro, as melhores e as piores leituras. Lembrando, todo esse ano eu li praticamente 3 espécies de livro. Eu li livros, romances normais, novelas, eu li HQs, graphic novels e li também livros políticos. Então eu escolhi 3 de cada, melhor, pior, e uma menção honrosa de cada uma dessas 3 categorias. Lembrando, claro, eu vou deixar todos os livros, todos os vídeos que eu gravei dessas resenhas literárias na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar e ver mais detalhado como é que foi a minha experiência de leitura desses livros. Mas antes de começar, eu queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse e espalhasse o vídeo aqui do Livros e Etc. para que mais pessoas conhecessem aqui o canal e minhas resenhas literárias e que nós pudéssemos aumentar aqui a comunidade de booktuber aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, e se você já é inscrito, confira se o seu sininho está ativado para você receber as notificações. E já aviso de antemão que no final do vídeo eu vou comentar sobre o meu sorteio, na verdade, de um ano do canal que vai acontecer em janeiro. Então fica até o final que você vai ver como é que você pode participar desse sorteio. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou apresentar os livros. Não vou me demorar muito na explicação, porque na verdade de contas eu já fiz um vídeo sobre cada um desses livros, HQs e livros políticos que eu vou apresentar aqui. Então vou deixar aí embaixo na descrição. Então quem quiser é só clicar lá no link abaixo e vai ver a minha resenha literária completa sobre esse livro, sobre essa HQ, graphic novel ou livro político de 2018. Beleza? Então eu vou começar, tá aqui do meu lado, eu vou começar com os livros políticos. Vou apresentar minha melhor leitura, minha pior leitura e uma menção honrosa. Beleza? Então vamos lá. Ao meu ver, de todos os livros políticos que eu li, e eu sei que eu não li todos que eu me propus a ler no início do ano, alguns livros eu não consegui ler, coloquei eles para o desafio literário de 2019, vou lê-los no ano seguinte, mas infelizmente não consegui ler todos, por conta de vários afazeres domésticos, trabalhos e tudo mais. Mas de todos os livros que eu consegui ler, daquela minha lista de 12 livros políticos para 2018, para mim o livro que mais me chamou a atenção, meu livro preferido de todos que eu li, foi o livro do Flávio Quintela e do Bené Barbosa, uma autoria em conjunta, chamado Mentiram para mim sobre o desarmamento. Esse é um livro fantástico, serve para destruir muitas falácias e muitas coisas do pensamento, do senso comum que as pessoas têm sobre armamento civil, sobre o controle de armas, em si, sobre as pessoas estarem armadas. Esse é um livro que, vez ou outra, eu acabo me pegando lendo alguma passagem aqui para comentar sobre essa histeria que tem sobre como seria uma população brasileira se a população brasileira tivesse acesso ao porte de armas. Aqui é um livro fundamental, muito bem escrito, de uma maneira simplória, de uma maneira interessantíssima, mas, claro, trazendo dados e argumentos e estudos. O Flávio Quintela e o Bené Barbosa trazem um outro ponto sobre o armamento civil. O livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, minha resenha completa vai estar lá no link desse vídeo. Para mim foi minha melhor leitura política desse ano. A minha pior leitura desse ano, é difícil escolher uma leitura, a pior no caso, dos livros políticos, mas eu vou explicar, vou justificar porque eu escolhi essa leitura, no caso, essa obra. É um livro do Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica. Vou deixar embaixo aqui no link desse vídeo, claro, a descrição da minha resenha completa sobre esse livro. E, resumindo em poucos miúdos, o que é que nesse livro aqui o Pascal Bernardin vai fazer? Ele vai trazer vários documentos dos órgãos gerenciais da ONU voltados à educação, e ele mostra por A mais B que a educação que a ONU apresenta, impõe ou sugere a seus países membros, entre eles o Brasil, ela tem um objetivo obscuro, obtuso e reformador de maneira maquiavélica ali por trás. Nesse livro, Pascal Bernardin, ele se utiliza de argumentos que a própria ONU divulga nos seus sites, nas suas conferências, nos seus congressos educacionais. E por que eu escolhi esse livro como o meu pior do ano de 2018? Justamente por me trazer essa reflexão sobre a minha profissão. Lembrando, sou professor e esse livro me trouxe essa visão um pouco desonrosa da minha profissão e me fez refletir sobre o que eu estou fazendo na sala de aula. Então esse livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, o Ministério da Reforma Psicológica, é considerado, pelo menos eu achei, a pior leitura do ano 2018 da área política. Lembrando, não porque o livro é ruim, mas porque ele me fez trazer uma reflexão um tanto quanto negativa sobre a minha profissão e sobre o meio educacional em geral. Mas recomendo a leitura. O Pascal Bernardin fez um trabalho exemplar e primoroso aqui nessa obra em reunir os estudos e os artigos e os projetos da ONU para a educação. Então vamos agora para 2 menções honrosas
da área da política. Primeiro eu vou citar aqui um livro que eu tive o prazer de prefaciar. Claro, eu ainda não escrevi nenhum livro, pretendo, quem sabe, daqui a uns 10, 15 anos escrever um livro, mas eu fui convidado pelo Cleiton de Souza, um autor aqui do estado de Sergipe, para prefaciar essa segunda obra dele voltada para a área das crônicas, chamada As Crônicas do Estado Babá. Lembrando, já resenhei esse livro, vai estar aqui também na descrição desse vídeo. Fazendo um resumo, aqui o Cleiton de Souza ele traz uma espécie de crônicas voltadas para criticar o quanto o Estado, o quanto o governo acaba atrapalhando e se intrometendo na nossa vida. E ele me convidou, eu tive o prazer de fazer o prefácio dessa obra, eu fiz um texto, ao meu ver, interessantíssimo sobre como o Estado atrapalha a nossa vida, como o Estado ele prejudica as pessoas, os menores, digamos assim, de crescer, de alcançar o sucesso. E para mim esse prefácio tem um gosto especial porque eu sempre quis fazer parte ou participar de alguma forma de uma obra literária voltada ao pensamento libertário. Agradeço muito aqui mais uma vez ao convite do Cleiton de Souza para prefaciar esse livro dele. Vou deixar também na descrição não só o link da minha resenha, como também o link para quem quiser adquirir essa obra. Eu não sei se ainda tem cópias físicas, creio que todas já foram vendidas, mas você pode adquirir na Amazon a versão digital para você ler no Kindle ou em qualquer dispositivo eletrônico que tenha que você possa ler livros. As Crônicas do Estado Babá, do Cleiton de Souza, foi um livro que eu prefaciei e eu quero fazer uma menção honrosa a esse livro. Um outro livro político que eu queria fazer aqui uma menção honrosa é um dos últimos vídeos meu aqui do canal, é um livro chamado O Outro Lado do Feminismo, da Suzanne Vanker, da Phyllis Scalafly. Qual é a menção honrosa e por que eu escolhi esse livro aqui para fazer uma menção honrosa aqui nesse último vídeo do ano? Porque foi um livro que eu li por recomendação da minha noiva. Nós lemos em conjunto, claro, eu li depois dela, e nós fizemos um vídeo em conjunto. Foi um vídeo muito bom, inclusive esse vídeo deu uma repercussão muito boa. É um dos vídeos aqui do canal com maior visualizações. E por que a menção honrosa desse livro? Eu penso que todo e qualquer movimento social ele deve ser questionado. E aqui nesse livro, tanto a Suzanne Vanker como a Phyllis Scalafly, que são duas antifeministas bem conceituadas nos Estados Unidos, vão trazer aqui nesse livro o outro lado do feminismo, apontar as mazelas e o quanto o feminismo toma para si algumas pautas de esquerda, dizendo defender todas as mulheres, mas quando na verdade defende digamos assim, ele tem um desejo obtuso, obscuro por trás, escondido, de luta, de pauta social. Vou deixar aí embaixo na descrição. Essa é uma menção honrosa, um livro que deve ser lido por todos. Seja você feminista ou seja você não feminista, ou até mesmo queira conhecer um pouco mais sobre o outro lado, sobre uma outra perspectiva, sobre esse movimento social tão, digamos assim, tão importante, querendo ou não, para a época atual que nós estamos vivendo. O outro lado do feminismo, eu vou deixar aqui também na descrição, claro, para quem quiser acompanhar a minha resenha. Beleza? Vamos para os livros, os romances, as novelas. Também vou começar com minha melhor leitura, depois vou apresentar minha pior e fazer uma menção honrosa. Minha melhor leitura do ano de 2018, certamente seria Os Miseráveis. Mas eu não vou colocar Os Miseráveis aqui por dois motivos. Primeiro, eu ainda não encerrei, estou chegando no quarto livro, é um livro grande. E também é um clássico, então eu acho que os cânones da literatura universal, eles fogem dessa categoria porque eles já são bons por natureza. Então eu decidi escolher um outro livro. E o livro que eu escolhi aqui para apresentar aqui minha melhor leitura do ano de 2018 é um livro do Ken Follett chamado Os Pilares da Terra. De antemão já aviso, não se assuste pelo tamanho volumoso do livro. É um livro que você lê de uma maneira que você acaba se divertindo muito e a leitura flui de uma maneira muito rápida. E o que é que o Ken Follett vai nos trazer aqui? Ele vai nos trazer um cenário da Inglaterra, ali no início do século XIII, e apresenta a história principal do personagem chamado Jack, o construtor, que mostra a história dele tentando construir uma catedral gótica ali no início do século XIII. É uma história fantástica, não só pela parte religiosa, mas também pela parte dos conflitos políticos, das batalhas que se envolvem ali a igreja, os plebeus, a realeza e o próprio clero nessa construção dessa catedral gótica. Então, assim, ele é um panorama fantástico de uma civilização de uma época do século XIII ali, de um vilarejo. Claro, começa-se com um vilarejo, mas quando a catedral gótica vai sendo construída, uma cidade ao redor dela, com vários problemas, vão se surgindo. E aqui você tem um panorama fantástico da sociedade inglesa no início do século XIII. Deixa a recomendação, vou deixar aí embaixo na descrição, claro, e fica mais do que recomendado Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Não se assuste pelo tamanho, embarque na leitura e você vai ver que a leitura flui de uma forma muito rápida e prazerosa. Vamos agora para a minha pior leitura. Não foi de forma alguma difícil fazer isso. Quando eu estava escrevendo quais seriam as minhas melhores e piores leituras, esse livro veio logo como o meu pior livro do ano de 2018 que eu li.
que é um livro chamado O Rebelde, de Jack White. Fiz vídeo, vai estar embaixo aqui na descrição. Esse é um livro que muito me decepcionou porque eu sou fã da história do William Wallace, um revolucionário, um rebelde que lutou para a independência da Escócia ali no início do século XIV, mas infelizmente Jack White fez um trabalho insosso, não muito me agradou aqui nesse relato que ele contou da história do William Wallace. Eu sou fã da história do William Wallace, do mito por trás desse rebelde, desse revolucionário que lutou pela independência da Escócia. Sou fã do filme dele feito e dirigido por Mel Gibson, que inclusive ganhou o Oscar. Mas infelizmente nesse livro Jack White contou a história do William Wallace de uma forma muito ruim. Não recomendo de forma alguma, mas de toda forma vou deixar aí embaixo na descrição caso você tenha coragem de ver o vídeo ou até mesmo de adquirir a obra. Mas o Jack White não conseguiu, ao meu ver, traduzir muito bem a essência. E agora, chegando na menção honrosa dos livros de romance que eu li esse ano, eu quero comentar sobre esse livro do querido e estimado professor Tolkien, chamado Beren e Lúthien. Por dois motivos principais eu quero fazer a menção honrosa nesse filme. Primeiro, porque foi o primeiro livro que eu recebi de uma editora aqui no meu canal no ano de 2018. O canal vai fazer um ano agora em janeiro e já, de certa forma, consegui receber um livro de uma grande editora que é a HarperCollins Brasil. Mais uma vez agradeço a HarperCollins por ter me cedido essa cópia e eu fui um dos primeiros aqui no YouTube brasileiro, um canal dos Booktubers, a resenhar essa obra chamada Beren e Lúthien, do querido e estimado professor Tolkien, esse que é um dos meus autores preferidos. E o segundo motivo pelo qual eu quero fazer a menção rosa a esse livro é porque eu fui o responsável pela organização e apresentação do evento de lançamento nacional aqui na cidade de Aracaju, aqui no estado de Sergipe, ali na livraria Saraiva. Então, por esses dois motivos principais, eu queria recomendar e fazer a menção honrosa ao livro Beren e Lúthien, que é um conto, é uma história romântica situada na Primeira Era da Terra-média, que conta um romance entre Beren, um mortal, e a Lúthien, uma elfa imortal, e como se dá esse relacionamento amoroso entre um mortal e uma elfa imortal. Fica a recomendação, tá aqui na descrição também, veja esse vídeo, tá fantástico. Para quem é fã do Tolkien, Senhor dos Anéis, Hobbit, Terra-média, é um livro recomendado, e essa edição da HarperCollins, a qualidade dela é de primeira linha, primorosa, capa dura, marcador, ilustrações, ela é muito bem diagramada, produzida, e parabenizo a HarperCollins e ao pessoal, claro, do Tolkien Talk, o maior canal sobre Tolkien aqui no YouTube, que me convidou também para fazer parte dessa equipe que está trazendo Tolkien para outros leitores no Brasil. Menção honrosa, Beren e Lúthien, do querido e estimado professor Tolkien. Veja o vídeo, está muito bacana, e acompanhe as páginas do HarperCollins Brasil e do pessoal do Tolkien Talk, que outros eventos de lançamento vão acontecer no ano de 2019, não só aqui em Sergipe, que é o estado que eu resido, como também em outras capitais do Brasil. A essência do personagem William Wallace. É um livro que é sobre o William Wallace, mas é muito mais contado na visão do seu primo James, e você tem pouca visão sobre o que está de fato acontecendo com o personagem principal, que é William Wallace. Nesse ano de 2018 eu também li algumas histórias em quadrinhos, graphic novels, então vou nomear aqui, apresentar a minha melhor leitura, a minha pior e fazer uma menção honrosa. A primeira, quero apresentar a melhor leitura desse ano de 2018 voltado para HQs e graphic novels, que é uma história do Superman que se passa num universo alternativo, numa realidade alternativa chamada Superman entre a foice e o martelo. Vou deixar claro na descrição. Essa graphic novel é fantástica porque ela apresenta como seria a história do Superman se o Superman, ao invés de ter caído nos Estados Unidos da América, ele tivesse caído na União Soviética em plena Segunda Guerra Mundial. Então, ao invés de defender os valores americanos, ele defende aqui os valores da União Soviética, da República Socialista Comunista da União Soviética. E o mais interessante dessa história é que ela faz uma espécie de ponta-cabeça do que todos nós conhecemos sobre o Superman. Então todos os personagens estão situados ali na União Soviética e, por exemplo, vocês terem uma ideia, claro, não vou dar spoiler da história, mas por si só a história é fantástica. O Lex Luthor, que é considerado o vilão, todo mundo conhece ele como um vilão icônico do Superman, nessa realidade alternativa ele é o mocinho e ele representa os Estados Unidos, ele defende os Estados Unidos. Enquanto que a Mulher Maravilha, por exemplo, é casada com o Superman e faz parte ali do governo da União Soviética, da ditadura da União Soviética. Você tem figuras históricas como o próprio Stalin, o próprio Batman, que é um personagem fantástico, é um anarquista. Eu não quero dar muito spoiler, mas fica a recomendação. Superman entre a foice e o martelo é uma história fantástica, ganhou vários prêmios dessa seara dos quadrinhos e graphic novels e recomendo a leitura. A melhor leitura está aí embaixo na descrição para quem quiser ver a minha resenha literária sobre essa obra fantástica, Superman entre a foice e o martelo. Minha pior leitura de graphic novel desse ano também. É difícil escolher a pior, mas eu tenho que fazer isso, então eu quero apresentar um aqui que é o Na Prisão, do Kazuichi Hanawa. Essa é uma graphic novel em que o Kazuichi Hanawa vai contar sua própria história de alguns anos que ele ficou preso no sistema carcerário japonês.
Sobre os traços, não tenho o que reclamar. Os traços do Kazuichi Hanawa são primorosos, são fantásticos. Mas por que que eu diria que essa foi a minha pior leitura do ano de 2018, de graphic novel? Porque ela é uma história muito lenta, ela é arrastada, porque vai contando o dia a dia de um prisioneiro, e ela não tem muita emoção, é uma vida, digamos assim, entediante, e o Kazuichi Hanawa faz isso, claro, de forma primorosa nos traços, mas já que eu tenho que escolher qual é a minha pior leitura do ano de 2018, dos graphic novels e das HQs, seria a escolha Na Prisão, do Kazuichi Hanawa. Mas deixa aqui embaixo na descrição também. Essa é uma edição que infelizmente é dificílima de adquirir, mas você pode encontrar ela em alguns sebos, na estante virtual. Não é mais possível encontrá-la nova, pelo menos pelo que eu saiba, não foi reeditada, não foi relançada no Brasil. Mas fica a recomendação, se você quiser conhecer uma outra perspectiva sobre as cadeias japonesas e o que nós, brasileiros, podemos aprender com isso, fica a recomendação, apesar de não ser uma leitura fantástica. E uma menção honrosa que eu queria fazer de uma história em quadrinho dessa vez, não mais uma graphic novel, é uma chamada Black Hammer Origem Secreta. Esse aqui é o primeiro volume, eu já tive a oportunidade de ler o segundo volume e próximo ano eu irei fazer minha resenha literária sobre essa história em quadrinho em séries. Está sendo lançada aqui no Brasil pela editora Intrínseca em volumes, em partes. Aqui são os 7 primeiros volumes que contam o início dessa história. É uma história sobre heróis, mas de como esses heróis chegaram, digamos assim, ao fundo do poço. Não quero de forma alguma estragar. Deixa aqui na recomendação, claro, para quem quiser ver minha resenha literária. Mas se eu pudesse fazer uma recomendação fundamental, absoluta e primordial para qualquer pessoa que seja fã de histórias de quadrinhos e super-heróis, recomendo Black Hammer Origem Secreta. É uma história fantástica, surpreendente. Você vai ter um outro olhar, uma outra visão, uma outra ótica sobre as histórias em quadrinhos e as histórias de super-heróis. Então fica a minha recomendação, Black Hammer Origem Secreta. Encerrando, apresentei minhas melhores, minhas piores e uma menção honrosa de cada uma dessas 3 categorias que eu separei. Histórias de quadrinhos, graphic novels e livros políticos. Eu só tenho a agradecer nesse ano de 2018 por todos vocês que me acompanharam, que se inscreveram, que deram um like, que deram até um dislike, que comentaram, compartilharam, me sugeriram leituras ou me trouxeram críticas, comentários e ideias aqui para o canal, livros e etc. Agradeço enormemente a todos vocês. Não é um adeus, é um até logo. Iremos nos ver, claro, no ano de 2019. Mas comentando sobre o sorteio de 1 ano do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo minhas redes sociais, tanto o Facebook quanto o meu Instagram. O sorteio de 1 ano do canal vai ser feito lá no meu Instagram. De antemão já posso avisar, já consegui 10 livros, no mínimo, para serem sorteados para todas as pessoas que me acompanham no Livros Etc. Seja aqui no YouTube ou seja lá no Instagram. Eu peço que vocês me sigam lá que você vai saber mais como é que vai se realizar, como é que vai acontecer o sorteio, beleza? Então por esse vídeo é só. Se você gostou, mais uma vez, deixa seu like, comenta, críticas, comentários, sugestões são mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. Espalhe a palavra para que mais pessoas possam conhecer o Livros Etc. Mais uma vez, agradeço enormemente a todos vocês que me acompanharam aqui nesse ano de 2018 no Livros Etc. Nos vemos em 2019, se Deus quiser. Por esse vídeo é só. Até a próxima. Tchau, tchau.